Queridos, a paz do Senhor, sou eu mesmo, Ronald Silva. Estamos iniciando mais um episódio, Uma Voz para as Nações, o nosso podcast missionário aí. E hoje nós estamos aqui com a ilustre presença de um grande homem de Deus, diretamente do Rio de Janeiro. Pastor Eliseu está aqui para a gente aqui essa noite. Um grande homem de Deus, um pregador da palavra, né? Pastor de igreja, casado, um homem sério com as coisas de Deus. E é uma honra receber o senhor aqui, Pastor Eliseu. A gente tem o costume de iniciar o nosso podcast aqui fazendo uma oração. Geralmente quem ora é o convidado que vem. E ele ora pelas nações, apresenta, né, o programa nas mãos do Senhor. E eu gostaria de dar a honra do Senhor e logo após a gente já dar a sequência do programa. Amém? Deus, meu irmão, Pai do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui junto do nosso amigo, juntos, esse podcast, creio que vai ser edificante na vida de vocês, amém? Vamos levantar uma oração, Pai. No teu nome eu quero apresentar este momento que estamos aqui, Senhor. Profetizamos que vidas serão alcançadas. Aquilo que foi dito, falado neste momento, aqui nesta casa, nesse lugar, eu creio, Senhor, meu Pai, que vai alcançar muitas vidas e vidas serão transformadas, porque o intuito, meu Pai, esse podcast aqui é alcançar as vidas que precisa, Senhor, ouvir a Tua palavra. E as histórias que são ditas, faladas, mencionadas neste lugar, edificarão a muitas pessoas. Por isso, a primeira coisa que eu te peço, Espírito Santo, seja conosco, nos conduzido cada fala, cada momento, que possamos ser totalmente conduzidos pelo Teu Espírito, Senhor. Pai, fique à vontade, quero me apresentar, meu Pai, este momento aqui nas Tuas mãos, e eu creio, Senhor, que vidas serão edificadas, assim eu entrego nas Tuas mãos, confiando, meu Pai, que a Tua palavra alcançará muitas almas neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Eliseu, gostaria de começar esse programa aqui pedindo para que o senhor se apresente, fale um pouco mais sobre você, porque geralmente, quando a gente fala em questão ministerial, a gente sempre é muito visado, às vezes, no que a gente vê da pessoa. Às vezes vê a pessoa ministrando, às vezes tem a oportunidade de ver a pessoa pastoreando numa igreja, fazendo alguma coisa assim, mas às vezes não sabe muito sobre os bastidores, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dos bastidores da vida do senhor, quem é o Eliseu, aonde nasceu, se foi sempre evangélico, né? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Amém. Eu me chamo Eliseu, atualmente pastor de uma congregação que se encontra lá no Rio de Janeiro, na comunidade Anchieta. Sabemos que cuidar de alma de vida, de ovelhas, é um pouco complicado, porque lidar com o ser humano às vezes é lidar com pessoas que têm um pensamento diferente. Mas graças a Deus o céu tem lhe dado sabedoria para conduzir isso. Eu nasci em Nova Iguaçu, fui criado no meio evangélico. Eu sou do tempo da minha avózinha, né? Que sentava na mesa de oração, e na mesa de oração já tinha gente sendo curada. Meu Deus, então a gente vem numa origem de sentir a graça do Senhor, dos ambientes onde a presença dele ia estar. Então a gente vem no decorrer de uma caminhada espinhosa, muita luta, muita guerra, muito levante, porque para chegar até aqui foi muito doloroso. Sim, claro que muitas vezes passou na mente de desistir, de parar, de retroceder, mas Deus foi dando graça, foi dando força, porque o chamado que veio do céu estava agarrado em mim. E já não via mais as minhas vontades, o meu querer, e sim as promessas de Deus sobre as nossas vidas. E por esse motivo chegamos até aqui. Hoje eu estou 4 anos já pastoreando uma igreja, sim, com ovelhas que estão se dedicando dentro de uma comunidade, que eu amo fazer a obra dentro da comunidade, que você vê a necessidade de ver muito jovem portando fuzil, pistola, nas bocas de fumo. E detalhe, a maioria é filho de pastor, filho de missionário, e é gratificante você chegar ali, porque o evangélico, eu aprendi que ele não é feito dentro de 4 paredes. Dentro de 4 paredes a gente senta ali para ouvir, para aprender, porque quem falaria sair vazio para resgatar alguém que está cá? É verdade. Primeiro a gente se enche, primeiro a gente aprende, para depois fazer o vídeo do Senhor. E graças a Deus temos visto pessoas saindo do tráfico, pessoas abandonando o tráfico e vindo para a presença do Senhor. Sim. Então isso é gratificante, isso nos sustenta cada dia. Interessante o senhor citar acerca que já tem essa dificuldade, né? Você ali, uma igreja em comunidade, né? E é uma das perguntas até que eu gostaria de te fazer. Porque um pastor que, tanto de Minas, seja de um bairro mais tranquilo, seja de um bairro mais perigoso, já é difícil. Mas agora se tratando do Rio de Janeiro, como é que o senhor lidou? Como é que o senhor
na época o senhor lidou com tudo isso. É uma igreja, no meio de uma comunidade, são outros desafios, é uma outra perspectiva, eu acredito, de visão. Como é que foi para o senhor no começo, quando o senhor começou a pastorear? No começo foi um pouco difícil, né? Que todo começo da obra do Senhor, para que tem um chamado, tu nunca começa grande, tu tem que ali cavar um poço. E o meu começo dentro dessa comunidade Anchieta foi cavando poço. Começamos dentro de uma salinha pequena, depois Deus foi alargando a tenda e hoje nós estamos com uma congregação. O senhor teve esse começo já Tivemos um começo, como a maioria dos ministérios hoje, que a pessoa chega a ver grande, mas a história, comecei numa garagem, isso. né? Então, Eu costumo dizer que a igreja, ela começou com uma caixinha de som, meu Deus. com um microfone. E muitas vezes tinha um microfone e caixa de som não tinha, mas tinha alguém que tinha a voz para clamar. Tinha gente que tinha a voz para força de vontade de parar no... Hoje tu não vê mais uma cruzada evangelística numa esquina. Tu não vê mais alguém se colocando à disposição de sair para a rua. Porque, na verdade, é na rua que está os traficantes. É na rua que está os prostitutas. É na rua que está o desacreditado. Por onde Jesus passava, sempre tinha alguém, dependendo de ser conduzido por ele. E aonde ele passava, sempre tinha coxo levantando, cego vendo, surdo ouvindo, paralítico levantando. E nunca foi dentro de 4 paredes, é no caminho. Meu Deus. E no caminho você vai ver milagre. Então aprendi uma grande verdade, meu amigo, que dentro da igreja, da congregação, tu tá ali para ser um corpo. Somos membros, só se tornamos corpo quando estamos reunidos. E quando estamos reunidos, estamos ali para quê? Para se fortalecer, andar debaixo de uma união. Então quando a gente sai para fora, a gente sai para fazer o ID, porque a igreja é cresce, tirado de dentro e levado para fora. Porque afora que tem alguém precisando ouvir uma palavra. É do lado de fora que alguém precisa ouvir que Jesus salva, que Jesus cura e que Jesus liberta, que Jesus também transforma. É forte. E pastor, a gente está vivendo um período que as pessoas elas já não têm mais aquele desejo de sair tanto para fora. Se as pessoas soubessem, eu vou falar nessas palavras, porque é uma palavra que eu posso usar como Vicu. Se ela soubesse o quão maravilhoso é um trabalho de rua, um trabalho missionário, um trabalho de... É prazeroso, né? Talvez essa seja a palavra certa. Eu nunca me senti tão vivo, eu nunca me sinto tão vivo do que quando eu estou fazendo alguma obra missionária na rua. Parece que a gente está, de fato, cumprindo o nosso propósito. E uma vez, acho que há muito tempo atrás, né, quando eu ouvi essa expressão, a eclésia, que é tirados para fora, se eu não me engano, foi num DVD, acho, de Samuel Mariano, que ele começa dizendo algo que é interessante. Por ser verdade, ele diz que nunca se houve uma geração que gosta tanto de ficar entre 4 paredes, né? E a visão do Senhor, eu acredito que a igreja do Senhor é também uma igreja visionária, né? Porque as pessoas seguem ali o líder, uma visionária em questão de estar focado nesses trabalhos para fora, né? Os irmãos não sabem, a gente esteve no Rio de Janeiro, né? Ficamos hospedados uns dias na casa do pastor Eliseu. O pastor Eliseu nos recebeu lá, fomos na igreja dele lá, e o trabalho dele é um trabalho muito sério, né? Como eu disse aqui no começo desse programa, é um grande homem de Deus. E a gente agora, eu gostaria de perguntar ao senhor, como é que é esse trabalho missionário que vocês fazem lá? Vocês têm esses trabalhos? É tranquilo fazer? Por que eu estou te perguntando isso? Porque nós estivemos no Rio de Janeiro em missão há um tempo atrás, e lá, pelo menos aonde a gente está, se não me engano, a gente foi em Bangu, ali, é isso mesmo, Bangu. E ali é uma movimentação diferente, porque a gente aqui de Minas, a gente não está acostumado a ver gente andando de moto sem capacete. E aqui pra gente, você chega assim naquela primeira impressão, uma coisa é você talvez pregar para alguém daqui, mas é outro nível, é um outro nível de guerra espiritual. De fato, dessa última vez mesmo, essa vez que eu fui para Bangu, eu fui numa outra viagem missionária, mas nessa que a gente foi para a casa do senhor mesmo, que a gente teve ali, a gente ficou hospedado na casa de um tio do Douglas, eu não lembro muito bem, mas a gente já chegou. Eu não vou falar todas as esquinas, mas cada esquina que você ia era um trabalho feito, né? O nível de batalha espiritual do Rio de Janeiro, eu acredito que ele é muito grande. Ele é um nível bem maior. Tanto que quando a gente estava lá, a gente comentou, né? A gente comentou que o homem tem que ser um homem de Deus no Pinheiros. Porque senão, eu falo pela quantidade
de situações adversas, a facilidade tanto da criminalidade, né? A gente pode falar isso de uma forma mais aberta, tanto do mundo espiritual em si, que é muita obra de macumbaria. E como o senhor está com missões no meio disso tudo, pastor? Fala pra gente um pouquinho. Olha, lá em Anchieta tem um cemitério chamado Vicário de Albuquerque. Toda segunda-feira, de fora a fora, tem carro mais carro de macumbeiro, feiticeiro, renovando obra na porta do cemitério. Que ir lá toda segunda-feira. E quando a gente entra para dentro das comunidades, principalmente no Chapadão, onde a gente faz uma obra lá, cada esquina tem uma boca de fumo. Lá tem jovens de 15 anos, 14 anos portando um fuzil na mão, uma pistola na mão. Então, você chegar ali e você vê o respeito que eles têm com você. Sim, quando você leva a obra com sinceridade, eles pegam o fuzil, colocam do lado, porque eles têm temor à palavra do Senhor. Eles têm temor a Deus. Sim. Só que tem gente que tem medo de fazer esta obra, porque também não é uma obra para qualquer pessoa fazer. É verdade. Tu tem que ter uma vida no altar. Tu tem que ter uma vida íntegra. É um local que não dá para brincar mesmo. Não dá para você brincar de ser crente. Ou você é ou você não é. Não tem meio termo. Porque ali tu vai lidar com o espírito de demônios. Jovens endemoniados. Só que quem está contigo, eles têm que entender que é maior. Meu Deus. Então, quando a gente entra para dentro das comunidades, a gente vê tanta coisa, o coração da gente chora, porque são jovens que têm talentos. Sim. Lá tem um jovem lá que fica andando pela rua, todo drogado, mas se tu vê o jovem cantando, se tu vê o jovem louvando, tu chora junto com ele. Sim, porque tu vê talentos que o diabo está brincando. Então eu entendo que a igreja, ela tem que se levantar e se posicionar. Se não ficar brigando por status, microfone, por oportunidade, para estar pregando nos altares. Não. Tem que brigar com Satanás para resgatar essa juventude que está se perdendo. Sim. E nós entendemos isso. Esse é o maior propósito da nossa igreja. É entrar no mundo do diabo e arrancar de lá quem ele tem pisado. Sim. Arrancar das garras do diabo e trazer para a verdadeira luz. Tirar das trevas e trazer para a presença. Para que um dia eles possam gritar: geração eleita, escolhida, sacerdote real, que está debaixo de uma promessa. Eu profetizo debaixo da autoridade do Senhor, que Deus vai levantar os improváveis. Quem está lá no fundo do poço, Deus vai levantar homens e mulheres de Deus para estender a mão, para trazer para a maravilhosa luz. Amém. E fazer aquilo que ninguém quer fazer. Porque hoje as pessoas acham que adorar a Deus é estar com o microfone na mão. Adorar a Deus não é essa forma, é você entender, é se compadecer de alguém que está perecendo. Isso que eu entendo de evangelho. Amém? Amém. E pastor, você está falando isso, é interessante. É uma zona de guerra, né? Às vezes você sai e você está vendo que a pessoa está ali, que realmente ela está ali cega, está amarrada mesmo pelas armadilhas do diabo. E a igreja, ela precisa entender, né? Eu acho que quem ela é, né? E o poder que ela tem. Porque nós carregamos uma palavra que pode mudar a vida de pessoas. Ou seja, Né? Um evangelho que Cristo fala, quando Pedro revela quem Cristo revela quem ele é. E ele fala: e tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E ele diz: e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, essa expressão é muito forte, porque a impressão que a gente tem é que o diabo vem dar ataque à igreja. Mas o que Jesus está dizendo é que as portas do inferno é que não vão aguentar o poder da igreja, né? Então, que a gente venha, que a gente possa cada dia mais estar abrindo a nossa visão espiritual no quesito igreja e obra para fora, né? Nós amamos muito missões e nós nos deparamos com cada coisa. Eu vou falar com você uma coisa muito forte, pastor. É no campo missionário mesmo que a gente descobre se a gente vai viver a obra de Deus pro resto da vida da gente ou não. É porque cada pancada, você vê cada coisa, você vê cada situação que você toma aquele choque de realidade. Não, Deus, é isso aqui. Principalmente quando alguém se rende, você fala: não, Deus, é isso aqui. Isso aí. Eu nasci para isso.
E pastor, aproveitando esse gancho, eu queria perguntar ao senhor, qual, o senhor encontrou alguma dificuldade para estar iniciando o ministério lá? Eu falo dificuldade literalmente, o senhor tem alguma coisa que marcou muito a sua vida, que você entendeu, que você falou, não, peraí, Deus está nesse negócio? A maior dificuldade que eu encontrei foi no meio evangélico. De que se fosse um centro de macumba que tivesse aberto, outras congregações não se levantariam. Quando nós abrimos a nossa igreja ali, com o intuito de resgatar almas, tirar da lamaçal do pecado e trazer para a presença do Senhor, não foi ímpio que se levantou. Não foi feiticeiro macumbeiro que se levantou. Meu Deus. Foi crente, pastores. Até hoje tem gente que fala, não vai lá pro pastor Eliseu não, que aquelas portas não vai permanecer por muito tempo abertas. Nossa. Eu não estou falando de ímpio, não estou falando de gente que pronuncia o mesmo evangelho, que se diz ser crente evangélico. Porque em vez de abraçar a obra, eu entendo que igreja não tem placa. Nós somos um corpo. E se nós, igreja, entendemos que se nos unimos, muitas vidas serão alcançadas. Sim, eu sou do tempo da minha avó que a igreja se unia para ir para uma cruzada evangelística no meio da rua, botava os alto-falantes e saía para o Luciano evangélico, sem placa de igreja, mas pregando o Cristo que salva, o Cristo que cura, o Cristo que transforma. Só que hoje as igrejas botou uma placa, a minha é melhor, vem para cá que aqui tem revelação, vem para cá que eu vou te dar um cargo, vem para cá que tu vai ser promovido. E evangélico não é isso. Nunca foi isso. O evangelho nunca foi promoção, né? Nunca foi. Tem uma passagem bíblica de Neemias que eu amo muito. Que Neemias, quando ele vai voltar para restaurar o muro, ele não vai pegar nada novo. Ele vai usar o que ele já tem. Sim. E quando você vai ver pedra queimada, ela perde a resistência. Pedra queimada, ela não tem utilidade porque ela não tem mais resistência. Só que Neemias entendeu, eu não vou usar nada velho, eu vou usar o que eu já tenho. Mas como é que ele vai usar o que ele já tem se está queimada? Só que ele entendeu. Pedra queimada perde resistência, mas vamos usar madeira. Porque madeira vai dar sustentabilidade para aquilo que está queimado. Meu Deus. Sabe o que Neemias está dizendo? O inimigo queimou, jogou na lama. Só que eu estou aqui para levantar. E nos tempos atuais, o que mantém a gente firme? A cruz. Verdade. O próprio Cristo vai dizer, pegue tua cruz e me siga. Porque a cruz vai te dar força, sustentabilidade, para permanecer do propósito. Meu Deus. Então, enquanto tem alguém desacreditando daquele que está queimado, Deus vai levantar alguém para abraçar. Deus vai levantar alguém para dizer, não, tu tem utilidade, tu vai voltar a cantar, tu vai voltar a pregar. O problema de muita gente é esse, é que quando está queimado, não estende a mão para quem está caído. Sim. Não levanta quem precisa. Às vezes uma palavra traz aquele de volta para a presença do Senhor. Só que o problema dessa geração é uma. Se ele caiu, me dá a oportunidade para tomar o lugar dele. Meu Deus. Se ele está no chão, é melhor ele no chão do que ele de pé. Que lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o curso colocado todos na porta do templo. Quem está olhando para ele está dizendo, é melhor ele cair do que ele de pé. Porém, tem 2 homens de Deus subindo dizendo, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te e anda. Só que ele não vai para casa, ele entra para o templo para adorar. Sabe o que é isso? Ainda tem homens e mulheres de Deus que têm sensibilidade de levantar quem está caído e estender a mão para quem precisa. Meu Deus. E é essa geração que eu quero ver Deus levantando, que não se preocupe em estar no altar com o microfone na mão. É bom, pregar é bom, mas melhor ainda, é arrancar das garras de Satanás alguém que está desacreditado pela sociedade. Verdade. E essa é a maior missão que eu tenho naquele lugar. É de lá dentro do tráfico, pegar um traficante, onde a própria família mesmo já desacredita, esperando a notícia de morte chegar. Mas eu quero profetizar, aproveitar essa oportunidade do que vai chegar em muitos lares. Vai ser salvação, transformação. Sim. Os improváveis Deus vai levantar. Olha aí, irmão. Para que a honra e a glória seja dele. É como tem em 1 Coríntios 27, diz que pega as coisas loucas dessa terra. O que é louco? Aquela que ninguém ainda valoriza, desacredita, fala, não tem jeito, tá no fundo do poço. Só que tem uma coisa que Deus ama. É quem ninguém dá nada. É verdade. Quem é desacreditado. Porque enquanto alguém está nos altares achando que porque canta, porque prega, acha que está virando por causa dele, Deus está olhando lá pro lado de fora dizendo, tem alguém que vai me honrar.
Tem alguém que vai entender que o maior propósito ainda é pronunciar o evangelho que salva, que cura e que liberta, não para se promover. Porque tem muita gente se promovendo em cima daquele que não é dele. O dom, ele é emprestado. O dom não salva, meu amigo. O que salva é um coração aquebrantado, contrito diante da presença dele, reconhecendo que a gente é pó, a gente é cinza. Nós não somos merecedor, mas a graça dele o dia nos achou. E vai achar muito lá dentro do pagode, no tráfico, no baile funk, e vai trazer para maravilhosa luz, porque eu creio nesse evangelho. Eu creio num Deus que vai levantar pessoas que não têm medo do diabo, não têm medo da afronta, mas vai resgatar do inferno pessoas e trazer para a presença do Senhor. Glória a Deus. Pastor Eliseu, eu gostaria que o senhor hoje, se o senhor pudesse deixar uma palavra para um missionário, para um pastor, talvez, o pastor Eliseu, a gente fala, esse podcast ele é muito voltado para missões, e pela graça de Deus, as pessoas que têm vindo aqui, a maioria são pessoas que são apaixonadas por missões também. Mas nós nos deparamos também não só com missionários que passam problemas no campo missionário. Talvez você que está nos ouvindo aí, você é um missionário, está pensando em desistir, até mesmo em parar, né? O pastor Eliseu está aqui, ele falou algo interessante. Até ele já pensou em parar, né? Quem nunca pensou, né? E eu gostaria que o senhor pudesse dar uma palavra para um pastor, para um líder que talvez está nos assistindo agora, que está passando por um momento de crise, de dificuldade. O senhor tem uma palavra para deixar para esse povo, uma palavra de esperança, uma palavra de vida, talvez até mesmo algum testemunho, né, do Senhor, de alguma área que o Senhor passou, e eu acredito que trouxe essa restauração através de um encontro com Deus, através até mesmo de uma experiência mais profunda. Eu vou dar a voz para o Senhor falar para essas pessoas essa noite. Amém. No momento mais difícil da minha vida, Nambico, uma palavra que veio no meu coração, que eu ouvi dentro de uma mensagem é: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Paulo dizendo para Timóteo: olhe, passei pelo naufrágio, fui açoitado em praça pública, fui para dentro de uma prisão, quase morri no naufrágio, fui mordido por uma víbora venenosa, mas nada disso paralisou o meu chamado. Eu quero dizer para alguém aqui nessa noite fica firme, aguenta, porque a pancada só vem diante daquele que tem compromisso com a palavra do Senhor. Meu Deus. Assim como Paulo deu um grito, que combateu um bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé, eu e você vamos suportar, vamos aguentar e vamos chegar no propósito que Deus tem. Porque aquele que tem no coração de fazer obra missionária, o diabo se levanta de todas as formas, todo jeito, tentando envergonhar, levantando calúnia, levantando falso testemunho. Mas eu costumo dizer, quem tem a sua identidade e sabe quem ele é, não bate boca com o diabo. É verdade. Só apresenta na mão do Senhor. Porque quando eu apresento na mão do Senhor, ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem é o meu caráter. Verdade. Então eu não preciso bater boca com ninguém, porque isso aqui é o intuito do diabo, fazer você descer um nível daquele que está se levantando. Eu costumo dizer que eu tenho um quarto de oração, que lá dentro do quarto eu apresento para Deus dizendo: Pai, eu estou nas tuas mãos, fazendo a tua vontade. Eu aprendi uma verdade, que toda pedra que vem na árvore, que quem lança a pedra nunca joga o fruto fora, se alimenta daquele que está sendo extraído da árvore. Então a pedrada que eu recebo é para extrair o melhor de mim, para alimentar o necessitado. Então quanto mais pedrada vem, é alguém que está sendo alimentado por aquilo que está sendo extraído de mim. A pedrada machuca? Machuca, mas não vai tirar o do propósito. E nem pode tirar você do propósito que está nos ouvindo. Permaneça firme, permaneça no propósito, permaneça na vontade do Senhor. Sabemos que é doloroso, sabemos que é difícil. Às vezes eu sei que a vontade bate na porta de parar, desistir. Só que se tu parar, tem alguém que vai parar. Se tu desistir, tem alguém que vai desistir. Eu quero falar para alguém aqui que está nos ouvindo. Tem alguém olhando para você dizendo: eu não posso parar. Está passando na luta, está passando no deserto, mas mesmo assim, já tem palavra de Deus para ser liberada sobre as nossas vidas. Então não para, não desista, porque tem alguém se esperando de você,
Tem uma casa se esperando em você, tem uma família se esperando em você, tem uma multidão se esperando em você. Que sofra nós, Mas que não sofra a obra. mas que não sofra a obra de Deus. Meu Deus, é forte. Gente, pastor Eliseu, como eu tô dizendo, como eu disse aos irmãos no início, é um grande homem de Deus. Estivemos na casa dele. Irmãos, pensa numa pilha de livros, irmãos. O homem estuda demais, né? Vocês veem aí, ele sempre tem uma palavra para falar, cita com muita facilidade versículos bíblicos, né? Pastor, eu gostaria que o senhor falasse mais um pouco também sobre isso. Como o senhor iniciou também? Porque além de um pastor, porque tem pastores que só pastoreiam, né? Que às vezes só tá ali no campo mesmo ali, geralmente quem prega é um obreiro, quem faz é aquilo. Mas como é que você iniciou o seu ministério da palavra, pastor? Você consegue falar um pouquinho pra gente? Na verdade, quando eu comecei, eu nunca pensei que eu ia ser pregador. Nunca, nunca. Eu achava que eu era levita. Eu achava que eu cantava. Até um dia uma diaconisa chegar para mim e falar assim: para de cantar, teu dom não é esse. Eu fui até um pouco ignorante de falar dessa forma. Falar, mas eu não canto para a senhora, eu canto para Deus. Mas eu pude entender. Naquele exato momento, Deus está me chamando uma responsabilidade para dentro da palavra. Meu Deus. E quando eu entendi isso, aproximadamente 10 para 11 anos atrás, ela me falou assim: Deus tem um negócio contigo é dentro da palavra. E quando eu me entendi que a palavra, quando ela é liberada, ela vai na divisão da nossa alma. E quando você se dedica àquilo que o Senhor lhe confia, porque todos nós temos uma chamada. Porque às vezes a gente quer ser uma coisa que a gente não é. Porque a gente acha bonito, acha legal, tal. Mas nós temos que entender para que nós fomos chamados. E Deus me confiou esse dom da palavra, de ministrar, de pregar o evangélico. E por onde eu tenho passado, eu tenho visto vidas se rendendo aos pés do Senhor. Glória a Deus. A maior gratificação não é quando o pregador prega bem, não é quando o cantor canta bem, é quando você vê alguém no altar Se rendeu. se rendendo aos pés do Senhor. É verdade. Isso aqui é gratificante você ver, valeu a pena. Valeu a pena para você, o evangélico. É verdade. E nós por onde temos passado, graças a Deus, vidas têm se rendendo aos pés do Senhor, voltando para a presença de Deus. Então, eu automaticamente, eu não era para estar aqui. Eu sou nascido de 7 meses, minha mãe de um tombo que ela tomou, sou de 7 meses. Minha mãe fala que eu cabia dentro de uma caixa de sapato. Eu com 1 ano de idade, a minha irmã com 12, ela me jogou tanto no poço, me empurrou tanto no poço. Fui levado praticamente sem vida, com 1 ano de idade, para o hospital. Fiquei um tempo tomando soro na cabeça. Eu tenho uma marca aqui, que não nasce cabelo aqui de jeito nenhum. Sim. Que é onde eu tomei o soro na cabeça. Com 15 anos de idade, meu pai trabalhava com carreto de carroça. Tava na hora do almoço, eu falei com ele que eu ia, que era fazer um frete em Éden. Chegando lá, perto da linha do trem, 2 homens desciam do morro, mataram o rapaz em cima da carroça, eu junto. Eu comecei a correr, eu só senti uns barulhos passando perto do meu ouvido e eu vi que foi a mão de Deus que estava me dando o livramento uma vez mais. Porque o diabo que tentou me matar dentro do ventre da minha mãe, com 1 ano de idade, e com 15 anos de idade, ele não conseguiu. Prova disso, que eu estou aqui hoje, conversando contigo, hoje com 40 anos de idade. Sim. Então, eu entendo que o adversário sempre vai querer matar o propósito de Deus. Mas o propósito é de Deus. O diabo não mata. O diabo não destrói. Então, se você é um projeto de Deus, o diabo não vai te destruir. Tu vai chegar nos objetivos que Deus tem para a sua vida. E é gratificante a gente ver o carinho e o zelo que Deus tem para nossas vidas. Não por merecimento, mas por causa da graça dele. A graça dele me achou quando ninguém acreditava. Um dia Deus olhou para mim e falou assim: eu vou te tirar do anonimato. Eu vou mostrar que eu sou Deus na tua vida. Imagina alguém olhar para você e falar que tu não vai dar para nada. Um desacreditado, alguém olhar para você e falar que tu não tem futuro, não vai chegar a lugar nenhum. Mas tem alguém que estava no trono de glória, que olhou para alguém que era pequeno, no meio da sociedade. Você sabe que quem vive nessas comunidades assim, muita gente desvaloriza. Verdade. Só que teve um Deus que foi lá dentro lá, me deu um banho de sangue do Cordeiro, me trouxe para a presença dele e hoje me fez ser um pastor de ovelha.
Um pastor que ama as ovelhas, que zela pelas ovelhas e que cuida das ovelhas. Porque o maior propósito de um pastor é que naquele grande dia pegue o rebanho e apresenta para o Senhor e que todas elas passem pela porta estreita. Esse é o maior objetivo de um pastor na terra que está conduzindo uma igreja. Eu louvo a Deus por isso. A gente prega por lugares. Estou aqui desde o dia 29, já estou com saudade do povo. O povo lá está ligando, mandando mensagem. Quando volta? A vídeo uma decorada aí de bem puxada, né? Passou pregando praticamente todo dia. Essa foi a primeira vez que eu saí da igreja e fiquei tanto tempo longe assim. De 4 anos que eu tô lá, nunca faltei um culto na igreja. Nunca fiquei ausente de um culto na igreja. E Deus proporcionou. Antes de vir para cá, Deus falava que ia me levar numa terra, porque tinham obras para me fazer. E graças a Deus, esse período que eu passei aqui, amanhã tô indo embora, eu vi vida se rendendo aos pés do Senhor. Eu vi muita gente sendo renovada pela presença de Deus. E eu vi que a nossa vinda aqui não foi em vão, mas foi para o nome dele ser glorificado. É verdade. E eu sei que eu vou sair daqui diferente, com uma visão diferente e com um pensamento diferente, né? Glória a Deus. Pastor, a gente está finalizando o programa de hoje, né? Mas antes da gente colocar uma vírgula, né, nesse trabalho, eu falei agora, igual pastor de igreja, né, nós vamos colocar uma vírgula nesse trabalho, mas eu gostaria de te perguntar ao senhor, tem alguma experiência que marcou muito o seu ministério, uma experiência com Deus, né? Talvez até um testemunho, eu já vi que o testemunho do Senhor é uma coisa muito profunda ali, né? O senhor falou, começou até quase um pouco a se emocionar, né? Se o senhor quiser falar um pouco sobre isso também, né? A gente estamos aberto aqui, a gente quer te ouvir, né? Eu acho que é edificante demais quando, porque hoje o senhor me mostrou uma cicatriz, né? Isso prova muitas coisas. Eu gosto de uma frase do Luiz Hermínio, que ele diz assim que às vezes a gente tem um diploma, mostra o que a gente aprendeu, mas a gente tem uma cicatriz, mostra o que a gente venceu, né? Quando a gente chegar lá na glória, Jesus não vai mostrar um diploma, ele vai mostrar uma cicatriz, né? É o que a gente venceu, que ele fala muito isso. Isso é interessante. Então, o senhor tem alguma experiência que o senhor quer compartilhar com a gente hoje? Meu amigo, eu vou contar uma experiência que eu tive aqui quando eu dirigi uma congregação de um pastor amigo meu. A gente não pede para ser usado. A gente não pede para que Deus venha nos usar para pessoas. Isso muitas das vezes incomoda algumas pessoas. E dentro desse ministério, algumas pessoas começaram a ficar incomodadas a ponto que pediram para o pastor para mim não dirigir mais o culto de libertação. Porque negócio de visão, revelação, eles não gostavam desse negócio. Sim. Aí o pastor veio falar comigo. Eu falei, pastor, eu vou subir um monte, vou apresentar para Deus o que Deus falar. Eu venho e falo por cima. Aí Deus falou assim, entrega. Eu fui e entreguei o culto de libertação, mas permaneci na congregação de Bartelpetins, de um líder da igreja. Só que eu via pessoas pegando o microfone, olhando dentro do teu olho e usando a palavra para te atingir. Misericórdia. Muitas das vezes eu saía da igreja chorando, eu e minha esposa. Pessoa usando o evangelho que vai te machucar, para te botar para baixo, para te ferir. Teve um dia que eu fui em Belford Roxo, pregar numa igreja, ferido, machucado por conta dessa situação que eu estava vivendo. Quando terminou o culto, o pastor da igreja deu um pulo da cadeira. Parecia que o chão tinha estremecido a igreja. E ele falava assim para mim assim, assim te diz o Senhor, que hoje eu paro essa roda que se levantou contra a tua vida. E vou mostrar que eu sou Deus na tua vida. Dentro de uma semana, não durou muito tempo. Aqueles que se levantaram, não é orgulho. Eu fico triste com isso, porque pessoas que eram para se ajuntar, para fazer a obra, estava colocando divisão, querendo parar o chamado de quem Deus está levantando. Meu Deus. Eu permaneci firme durante um ano, recebendo uma afronta, pessoas usando o microfone para te afligir, e eu dentro da igreja, machucado, ferido. E o pastor da igreja não conseguia entender isso, não conseguia ver isso. E eu questionava muito com Deus, pai, é isso que tu tem para mim? Quando eu vim para a igreja, em vez de sair alegre, tá saindo pior do que eu entrei? Só que eu sirvo um Deus que honra. E Deus me honrou no mesmo lugar.
com Deus, na mesma casa. E eu vi o zelo e o carinho de Deus pela minha vida. E hoje os mesmos que lá atrás me feriram são os mesmos que hoje têm olhado para mim e têm visto a diferença. Tem visto que é Deus na vida do senhor. Têm visto que Deus era na minha vida. Glória a Deus. Queridos, pastor Eliseu, diretamente do Rio de Janeiro. Hoje a gente não tem aquele tempo de qualidade que a gente queria ter. A gente está tentando marcar esse podcast já tem alguns dias, mas a gente sabe que eu acho que tudo que vai acrescentar o reino de Deus, às vezes, tem esse pouco de dificuldade, né? Verdade. Mas eu acredito que o Senhor falou através da boca do homem de Deus aqui. Eu acredito que o testemunho de vida dele, um pouco da história, né? Que com tanto carinho ele veio aqui, fez toda a questão de vir aqui compartilhar com a gente. Eu tenho certeza que impactou sua vida. Você aí de casa, né, que quer acompanhar o pastor Eliseu, quer acompanhar o trabalho dele, como eu disse, é um trabalho muito sério. Eu gostaria que o pastor Eliseu, se eu puder deixar aí o nome das redes sociais ou para as pessoas te acompanhar. Eu vou pegar com ele, Ligado nesse negócio, não. eu vou pegar com ele, vou deixar aqui embaixo do vídeo. Você acompanha o homem lá. Se ele permitir, eu vou colocar o contato para quem quiser agendar o pastor Eliseu para poder estar ministrando aí na sua igreja. E tivemos uma vigília ontem, uma vigília poderosíssima. Ele trouxe uma palavra acerca de Jeremias 18, falando sobre os vasos, né? O vaso nas mãos do oleiro. E uma palavra boa, eu acredito que é aquela palavra que fica, e você fica mastigando aquela palavra e ela vai te alimentando ali. Então, eu tô trabalhando, viajando, então não tive muito tempo de acompanhar ele nessa semana que está aqui, mas graças a Deus tive a oportunidade de estar com ele ali naquela vigília ali. Foi uma benção. Que Deus abençoe o pastor Eliseu. Muito obrigado por vir, né? E da próxima podcast, se Deus quiser, voltar aqui, ele juntamente com a esposa dele, a história deles também. É uma história bastante interessante. Eles conversaram comigo um pouco e vai ser um prazer receber o senhor. Então, desde já, pastor Eliseu, muito obrigado pelo carinho, viu? Em nome de Jesus, que Deus abençoe você e sua família. E você que está vendo o nosso canal pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Entra aí, comenta, compartilha, mande pergunta, indica-nos, tenta indicar para a gente pessoas para a gente poder trazer quem você gostaria de ouvir em um podcast, né? Porque esse podcast aqui, ele não tem só uma visão missionária, é um propósito no meu coração dar voz para pregadores aqui da nossa cidade, dar voz para homens de Deus aqui da nossa cidade, que tem uma história para contar, que tem um testemunho para dizer, que tem algo a falar acerca do Senhor. Então, desde já, muito obrigado por você estar nos assistindo até agora aqui no final. Muito obrigado, querido pastor Eliseu. Deus abençoe. Amém.